Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, continuando, essa aula vai ser sobre exercício, resolução de exercício, tá? Só que passando o que a gente já viu, energia potencial, potencial vezes a carga, energia potencial entre um par de cargas é K, carga 1, carga 2 dividido pela distância. Lembrando que potencial a gente não tem ao quadrado e nem tem módulo, tá? Porque energia é a grandeza escalar, tá? A unidade vai ser volts, que é joule por coulomb. E o potencial elétrico você pode dividir a energia pela carga de prova, não é isso? Ó, onde o potencial vai ser K constante, carga que gera o campo elétrico, que gera o potencial, dividido pela distância entre eles. O gráfico é uma curva, né? Por ser uma hipérbole equilátera. Primeiro gráfico, carga positiva. Segundo gráfico, carga negativa. Ok? Potencial gerado por várias cargas no ponto, você vai somar os potenciais de cada uma, né? Sendo positivo ou negativo, lembra que carga não é em módulo. Sempre considerar que o maior potencial é o potencial positivo e o menor potencial é o potencial negativo, tá? Ok? Superfície equipotencial são essas linhas, né? Concêntricas em relação à carga Qzão, né? Se eu pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó, ponto X e ponto Y, eles têm o mesmo potencial. Por quê, professor? Porque potencial não é K, é o meio, as duas estão no mesmo meio. Qzão, ó, é o mesmo Qzão para os dois pontos, dividido pela distância entre elas, né? Ó, tanto o ponto X quanto o ponto Y têm a mesma distância. Então, elas têm o mesmo potencial. E à medida que você se afasta da carga positiva, aumentando a distância, você diminui o seu potencial, tá? São grandezas inversas, ok? Então, superfície equipotencial seria essa linha em volta da carga positiva, que seria um círculo, né? E todos os pontos que pertencem a esse mesmo círculo possuem o mesmo potencial, ok? Essas são consideradas como superfícies equipotenciais, né? E lembrar que toda vez que você tem uma carga positiva, gera um campo de afastamento, uma carga negativa, campo de aproximação. Como é um círculo, a equipotencial, lembra que as linhas de equipotencial e as linhas de força elétrica, elas são perpendiculares. Não esqueçam disso, tá? Ok? Calculamos o trabalho da força elétrica, né? Lembra que eu falei que não pode considerar, nesse caso, força vezes deslocamento, porque a força não é constante. Então, o trabalho vai ser dado através da diferença, trabalho vai ser a carga, ó, carga, né? VA menos VB. Ó, deixa eu só chamar a atenção disso aqui. VA menos VB é chamada de diferença de potencial, que a gente considera como U. Então, o trabalho é Q vezes U. Tá? Ok? Ou poderia escrever dessa forma, né? Onde o QVA menos QVB é Q potencial de A, Q potencial de B. Só para chamar a atenção para vocês. O trabalho das forças conservativas também serve lá na mecânica. O trabalho das forças conservativas, a energia, como é que calcula? É você pegar a energia potencial inicial menos a energia potencial final, pessoal, tá? O trabalho das forças conservativas, professor, não tem aquela teoria que o trabalho das forças da força resultante não é igual à variação de energia cinética, isso? Ó. Só que variação, eu mostrei para você na última aula, variação é final menos inicial, tá? Mas quando você fala do trabalho das forças conservativas, que é força elétrica, força elástica e força gravitacional, é pegar a energia potencial inicial menos a final. Não é uma variação, é uma diferença de energia entre o início e o final. Tá? E lembrando que o trabalho das forças conservativas não depende da trajetória. Teoria importante para a gente, tá? Olha lá, só estou dando uma revisadinha, tá? Que a gente viu, resolvemos essa questão. E agora a gente vai resolver essa questão, tá? Né? Essa questão está lá na página 65 da apostila, tá? Página
65. Eu inverti, porque essa aí está mais simples para a gente entender as outras, tá? Ao colocar duas cargas, Q1, 5 micro, quer dizer 10 a menos 6, e Q2, 2 vezes 10 a menos 6, que é o micro, 10 a menos 6. A uma distância de 30 centímetros. Lembrando que eu tenho duas cargas e a distância. Lembrando que a distância não pode ser em centímetro. 30% dá 0,3 metros. 0,3 metros corresponde a 3 vezes 10 a menos 1 metro. Eu gosto de trabalhar porque a gente vai trabalhar com muita potência de 10. Então é legal transformar. Determina a energia potencial, Joia. Tranquilinho, qual é a equação de energia potencial? Professor, energia potencial pode ser assim, ó. Potencial pode ser energia por carga, Qzinho pela carga de prova, ou você pode pegar a energia, multiplicar o Qzinho vezes o potencial no ponto onde se encontra essa carga, Qzinho. Tá? É uma opção. Ou energia potencial é K, duas cargas, Q1 não está em módulo, Q2 dividido pela distância, que também não é ao quadrado. Tá? K é a constante do vácuo, 9 vezes 10 a nona. Q1, 5 vezes 10 a menos 6. Vezes o Q2, que é 2 micron, 2 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância entre elas ao quadrado, que é 3 vezes 10 a menos 1. Ó. 3 vezes 10 a menos 1. Tá? Olha lá. Esse produto, 9 vezes 10 a menos 6, tá? Esse aqui vai dar 30 vezes 10 a menos 2. A menos 2. A questão, turma, né? Tá em notação científica. Você traz a vírgula para cá, para a esquerda, então fica 3 vezes 10 a menos 1 joule de energia, deixando correta a alternativa C, tá? Isso aí foi tranquilo, né? Então, ele só cobrou a equação, praticamente, de energia. Lembrando que a energia pode ser o Qzinho vezes o potencial naquele ponto, né? Eu não conheço o potencial naquele ponto para calcular a energia, mas ele quer a energia gerada pelo par de cargas. Então, eu estou usando as duas cargas, né? Ó, ele não está pedindo a energia num ponto. Ele pediu a energia por esse par de cargas, cara. Ó. Então, K, Q1, Q2 dividido pela distância. Resposta alternativa C. A questão 9, cara, assim, eu deixei ela depois da 10, que ela é mais trabalhosa um pouquinho, tá? Uma carga Qzão gera um campo elétrico entre dois pontos A e B. Então, essa carga aqui, ó, deixa eu desenhar para vocês, ó. Essa carga que está aqui, ó, ela vai gerar um campo elétrico aqui, ó, em B, e ela também gera um campo elétrico em A, ó. Lembra que é concêntrico, tá? Ela vai gerar um potencial de energia em B, e ela também gera um potencial de energia em A. Lembra que potencial está ligado à energia, tá? Professor, mas ela também gera um campo elétrico, ela gera um campo elétrico em A e um campo elétrico em B, campo de afastamento, tá? Professor, ela gera uma força elétrica ali? Não, porque eu não coloquei ainda nenhuma carga em A e em B, ela gera potenciais de energia. Ele quer calcular o trabalho realizado para transferir uma carga de A até B. Ele falou o seguinte, para eu transferir, ó, uma carga de A até B, quanto é que eu vou gastar de energia? Qual é o trabalho realizado, tá? Então, ele vai colocar uma carga, Qzinho, e ele vai transportar desse ponto até isso, ó. Tá? Então, vai ter um trabalho realizado, e a gente vai calcular qual é esse trabalho. Força de deslocamento? Não, não pode, porque a força não é constante, no caso. Então, você vai usar que o trabalho entre os pontos A e B é o trabalho de uma força conservativa. Então, o trabalho da força elétrica vai ser Q, ó, presta atenção aqui, ó, VB menos VA, não VA menos VB, tá? VB menos VA, que seria o que? O potencial inicial menos o potencial final, tá? Então, o trabalho da força elétrica é o Qzinho, eu tenho o valor de Qzinho, 2 micron
Lembrando que o micro é 2 vezes 10 a menos 6, o milli que é 10 a menos 3. Aí eu preciso do potencial de B e o potencial de A. Professor, podemos calcular, né? O potencial de B vai ser K, Qzão, tá? Dividido pela distância, tá? Então, K, Qzão, dividido por essa distância até o ponto B, né? Aí o K é 9 vezes 10 a nona, tá? O Qzão é 10 micron, 10 vezes 10 a menos 6, dividido por essa distância até o ponto B, que é 1 metro. Não é ao quadrado, tá? Por 1, tá? Isso vai me dar o potencial do ponto B, que eu já calculei, né? O potencial do ponto B vai dar 9 vezes 10 a quarta volts, tá? Olha lá. Aí eu vou fazer o seguinte, aí o potencial do ponto A seria a mesma coisa, K, a mesma carga, né? Dividido pela distância até o ponto A. Cara, assim, mas aí, ó, K é 9 vezes 10 a nona. A carga Qzão, não a Qzinho, quem está gerando o campo, é o Qzão, 10 micron, 10 vezes 10 a menos 6. E qual é a distância da carga até o ponto A? 2 metros. Então, aqui você vai dividir por 2. Tá? Que vai dar 4,5 vezes 10 a quarta volts. Tá? Então, aí você tem o trabalho, vai ser VB menos VA. Então, 9 vezes 10 a quarta, menos 4,5 vezes 10 a quarta. Tá? Que vai me dar um trabalho de uma força elétrica. Ó, pessoal, deixa eu só ajudar vocês. Ó. 2 vezes 10 a menos 6, aí você vai multiplicar. 9 vezes 10 a quarta menos 4,5 vezes 10 a quarta dá 4,5 vezes 10 a quarta, tá? Então, vai me dar um trabalho de uma força elétrica igual a 9 vezes 10 a menos 2, né? Ó, só tome cuidado aqui. Seguinte, ele quer a resposta em milijoule. O mili vale 10 a menos 3. Então, o que nós temos que fazer? Vamos colocar assim, então, ó, 90 vezes 10 a menos 3. Sabe por quê? Porque aí eu troco o 10 a menos 3 pelo mzinho. Entendeu? Aí o trabalho da força elétrica ele vai ficar igual a 90 milijoule, que deixa correta a alternativa A. Ok? Pessoal, se eu tivesse aí mais pontos, né, entendeu? Essa carga vai gerar potencial em vários pontos. Cada potencial, dependendo da distância, vai ter um potencial diferente. Tá? Poderia ter feito assim, ó, que o potencial é K, Q sobre D. Potencial e distância são grandezas inversas, tá? Então, se você tem grandezas inversas, o que nós vamos ter aqui? Ó? Se você, dá uma olhada aqui, ó. Se aqui a distância era 1 e você dobrou a distância, se você dobra a distância, o potencial cai pela metade. Entendeu? Não era 9 vezes 10 a quarta? Quando você dobra a distância aqui, ele tem que dividir por 2. 9 vezes 10 a quarta dividido por 2 dá 4,5 vezes 10 a quarta. Ok? Que dá um trabalho da força elétrica de 9 vezes 10 a menos 2. Só transformei para 90 vezes 10 a menos 3, porque a questão pediu em milijoule. Ok? Então, joia. Próximo. Dá uma lida a vocês aí agora nessa questão aí. Vamos lá. Ó, vamos lá? Turma, então é o seguinte, presta atenção. A intensidade do campo elétrico e do potencial num ponto P, gerado por uma carga, o que ele diz? Ele diz sempre assim, ó, qual que é a ideia? Você tem uma carga, Qzão, que vai gerar em torno dela sempre essas linhas circulares. Ó. Num ponto P, nesse ponto,
que eu vou chamar de ponto P, presta atenção aqui, estou fazendo a interpretação para vocês, ó. Ela vai gerar, se ela é positiva, ela geraria um campo de afastamento, um campo elétrico de afastamento, tá? E nesse mesmo ponto, ela gera um potencial de energia, que é um potencial do ponto P, ok? Lembrando que campo é vetorial, potencial é escalar. Ele falou assim, que ele gerou no campo um campo elétrico nesse ponto 50 newtons por coulomb e um potencial nesse mesmo ponto de 100 volts. E o que ele quer saber? A distância D. Ele quer essa distância aqui, ó. Qual é a distância para que nesse ponto você gere um potencial de 100 volts e nessa mesma distância você gere um campo elétrico de 50 newtons coulomb, tá? A gente poderia fazer assim, ó, dá uma olhada aqui, ó. Se o campo elétrico é K Q sobre D quadrado, olha o jeito que eu vou fazer. E potencial de energia é K Q sobre D. Vocês concordam que eu poderia fazer assim, ó? K Q dividido por D, ó, a matemáticazinha aqui, ó, vezes 1 sobre D. Porque se eu multiplicar Dzinho por Dzinho embaixo, dá D ao quadrado, tá? Então, disso aqui, olha só a ideia aqui que eu passei para vocês. O que é KQ sobre D? É o potencial. Então, eu posso escrever assim, ó, que o meu E seria igual ao potencial que multiplica 1 sobre D. Ó, tá vendo? Então, você pode dizer que o teu potencial, o teu campo elétrico é o potencial dividido pela distância. Tá vendo aqui? Aí sai uma unidade aqui, cara, ó. Outra unidade de campo elétrico, porque geralmente é newtons por coulomb. Potencial é volts e distância é metro. Então, o teu potencial pode ser dado em volts por metro. Ou newton, o teu campo, né? Ou o teu campo pode ser newtons por coulomb, ou o teu campo pode ser volts por metro. É a mesma coisa. Então, nasceu aqui mais uma equação para a gente, ó. Que o potencial elétrico, que o campo elétrico é o potencial de energia dividido pela distância. Ó. Então, eu posso dizer isso aqui, tá? Nasceu uma equação para a gente. Então, como ele quer a distância, então a distância é só pegar o potencial e dividir pelo campo elétrico. Ó. O potencial ele deu que é 100 e o campo é 50, né? 10 por 5, então vai me dar uma distância de 2 metros, ó. Deixando correta a alternativa B. Você viu que legal? Então, eu posso calcular o campo elétrico dividido o potencial nesse ponto, dividido pela distância nesse ponto. Eu acho o módulo do campo elétrico. Então, o campo elétrico pode ser dado em newtons por coulomb ou volts por metro. Tá? Ok? Então, E é igual ao potencial dividido pela distância. Joia, pessoal? Vamos lá? Próximo. Aqui tem uma relaçãozinha para a gente analisar, que eu achei legal essa questão. Ó. Considere o campo elétrico. Deixa eu ver o negócio aqui. Vou ampliar para a gente representar, tá? Ó. Considere o campo elétrico E1 de módulo 1 devido à carga Q1. E2, o módulo do campo elétrico devido à carga Q2. Então, essas duas cargas aqui, ó, Q1 e Q2, vão gerar nesse ponto um potencial de energia em campo elétrico. Então, coloquem na cabeça de vocês, uma carga gera num ponto um campo elétrico. Nesse mesmo ponto, um potencial de energia. Se eu colocar uma outra carga nesse ponto, aí você vai falar em força elétrica. Tá? Mas não temos outra carga. Então, professor, mas entre as duas? Entre as duas tem campo, potencial e energia. Entre as duas, mas a gente não quer entre as duas, a gente quer no ponto P. Aí ele quer saber que a gente analise o que acontece sobre o campo e o ponto naquele ponto P. Então, nós vamos pensar assim, ó. Vamos considerar as duas positivas, poderia ser as duas negativas, não teria problema nenhum. Essa carga aqui, ó, Q1, vai gerar nesse ponto um campo elétrico de afastamento. E gera nesse ponto um potencial de energia V1. Tá? Aqui é o campo elétrico gerado pela carga Q1, vetor, e um potencial gerado nesse ponto
pela carga Q1, que é uma energia escalar. Essa carga Q2 gera nesse ponto também um campo elétrico de afastamento, tá? Que é um E1, ó, um E2, um campo elétrico, um vetor. Só que ela gera nesse ponto também um potencial de energia, V2, tá? Então eu tenho ali um campo elétrico resultante, né? Não tem? Nesse ponto P. No ponto P eu tenho um potencial de energia total, que é só somar os potenciais, ó, que é um escalar. Lembra que se for negativo, você vai somar com o potencial negativo, tá? E nesse mesmo ponto, você tem um E resultante, que aí você tem que falar em vetores, que é E1 mais E2, tá? Esse é o vetor. Professor, que vetor é esse? Tá aqui, ó. Esse vetor aqui, ó. Fecha aqui, fecha aqui. Aí você tem o E resultante aqui, ó. Esse é o E resultante aqui, ó, que é representado aqui, ó. Esse E resultante é a soma vetorial de E1 mais E2. Tá? Mas se eu quiser o módulo, quanto vale? Porque um vetor tem que ter módulo, direção e sentido. Essa linguagem me dá direção e sentido, né? Agora, se eu quiser o módulo, como é que vai ser o módulo? O módulo vai ser E resultante ao quadrado, ó, o módulo é igual a E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado. Aí se aplica um Pitágoras, porque eles são perpendiculares. Ok? Então, o potencial de energia no ponto P é a soma dos potenciais. A energia potencial ela é vetor, não posso escrever na forma escalar. A energia potencial que está aqui em cima são vetores, tá? Que desconfigurou, verdadeira. E o potencial não tem vetor, porque o potencial é escalar, então deixa falso essa última também. Então, o potencial é a soma escalar e o potencial é a resultante de vetores. E aí, quando eu calculo Pitágoras, estou achando o módulo do vetor. O módulo. Toda vez que você tem um número, é o módulo, né? Então, deixando a primeira falsa, as duas verdadeiras e a última falsa, alternativa D. Essa é a nossa alternativa correta. Joia? Próximo. Aí a questão 4. Vamos lá. Na figura acima, a linha pontilhada mostra a trajetória de uma carga menos Q, tá vendo, cara? Isso é uma sacanagem, menos Q. Se ela é negativa, como ele está usando menos Q, então nossa carga vai ficar positiva. Mais 3 côlunos, porque está pedindo para menos Q tem menos 3, então a carga é positiva. Tá? Que percorre uma distância, um deslocamento, um ΔS, um D, tá? É a mesma coisa, de 6 metros. Ao deslocar do ponto A, onde estava em repouso, estava com velocidade inicial zero, até um ponto B. Então, ela foi de A para B, percorrendo uma distância de 6 metros. Tá? Nessa região há um campo elétrico conservativo, né, que só vai atuar força elétrica, cuja superfície, todas essas linhas aqui, 100 volts, 25 volts, 11 volts, são equipotenciais. Né? Tá, vamos lá. Sabes que ao longo desse deslocamento da partícula atua somente duas forças sobre ela. Uma delas é a força externa. Sendo assim, qual é o trabalho em quilojoules em quilojoules? Em kJ. Realizado por essa força aqui, né? Para deslocar de A até B. Então, ó, trabalho não pode usar força de deslocamento, não é a força constante, tá? Então, nós vamos usar aqui o trabalho é igual a Q, ó, muito cuidado aqui, que multiplica o potencial inicial menos o potencial final. Então, ela saiu de A até B, então vai ser VA menos VB. Professor, se ela fosse de B para A, aí seria VB menos VA. Tá? Então, o trabalho vai ser igual o Qzinho que ficou positivo, porque ele pediu para a gente considerar menos o Q,
que multiplica o potencial inicial, que é 6 no desenho, não preciso calcular, menos o potencial final, que é 100. 6 menos 100. Né? 6 menos 100. Eu tenho esses cálculos aqui. Tá? Então, que vai te dar um trabalho negativo, tá vendo? De menos 282 joule. Olha só, hein, cara. Cuidado, você viu? Tem que tomar cuidado porque tem resposta com potencial positivo e negativo. Quando ele pediu kJ, é só você dividir por 1000. Aí você vai ter menos 0,282 joule, né? Tá vendo, pessoal? Tome cuidado, ó. Porque tem menos 0,28 e tem mais 0,28. Entendeu? Então a resposta nossa é negativa, menos 0,28. Tome cuidado com isso, tá? Primeiro ele falou menos o quê? Menos o quê? Se o que ele considerou negativo, o que ficou positivo, tá? E que mais? E sempre pegar, ó, como é o trabalho das forças conservativas é pegar a energia inicial menos a energia final. Se ele fosse de B para A, seria VB menos VA. Como ele vai de A para B, é VA menos VB, tá? Tome muito cuidado com isso. Essa 5 eu vou resolver com vocês, que ela é mais extensa e a gente revisa todos os conceitos, tá? Então, a próxima aula que a gente fizer de elétrica, a gente vai começar por ela, tá? A questão de número 6, eu pulei algumas aqui, que ainda faltam os conceitos, tá? Que nem a questão 7, a gente vai falar sobre superfície potencial, poder das pontas, tá? Está encerrando aqui já esse conteúdo, mas falta algum conceito para a gente analisar. Aquele lance, você pega uma esfera, eletriza, as cargas ficam na superfície, qual é o potencial, qual é o campo, a gente vai fazer isso ao vivo, tá? E aí a gente vai fazer essa questão 6, né? A questão de número 6, vamos lá? Só para a gente tomar cuidado agora com alguns detalhes, ok? Deixa eu pegar ela aqui, onde é que está a minha questão de número 6? Isso, aqui é a questão de número 6, tá? Pessoal, olha só. Na figura A e B apresenta duas placas metálicas, onde a diferença de potencial entre elas, ó, vou anotar, VB, presta atenção aqui, menos o VA, você tem 2 vezes 10 a quarta volts. Ó. As linhas tracejadas 1 e 2 representam duas possíveis trajetórias do elétron. Então, o elétron, que é uma carga negativa, ele pode ir por 1 ou pode ir por 2, tá? 1 ou 2. E A e B são as linhas de potencial. Aqui eu tenho um potencial VA e aqui eu tenho um potencial VB, tá? Considere que a carga do elétron, que é o Qzinho, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Aí ele diz assim, as seguintes afirmações em relação à energia cinética de um elétron que sai de X, no ponto X, na placa A e atinge B, tá? Então, ó, ele vai de A para B. Então, A é o potencial inicial e o B é o potencial final. Tomem cuidado com isso, tá? Então, A, ele sai de A, vai até B. Então, B é o potencial final, tá? Então, vamos lá. Se o elétron tiver velocidade inicial nula, no item 1, se ele está com velocidade inicial zero, isso indica que ele não tem energia cinética inicial. Também é zero, tá? E ele quer saber qual a energia cinética quando ele atinge o ponto B. Ele quer a energia cinética final, que é a energia cinética do ponto B. Tá? Ok? Aí nós vamos lá, que o trabalho da força elétrica é igual que multiplica potencial inicial menos potencial final.
VA menos VB. Pronto, né? Ok? Então, o trabalho da força elétrica seria igual a carga, que é quanto? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Só toma cuidado aqui, turma. Se o VB menos o VA dá 2 vezes 10 a quarta, portanto, se eu multiplicar tudo isso por menos 1, eu vou ter que o menos VB mais o VA vai me dar menos 2 vezes 10 a quarta. E menos VB mais VA não seria VA menos VB? Então, o VA menos VB vai ficar menos 2 vezes 10 a quarta joule. Tá vendo? Tome cuidado com isso aí, cara. Isso é uma coisa que eu estou chamando a atenção para você não errar, tá? Ok? Presta atenção, o que ele deu? Ele deu VB menos VA. E VB menos VA deu 2 vezes 10 a quarta. Eu preciso de VA menos VB. Então, eu multipliquei tudo aquilo por menos 1, que deixou a minha diferença de potencial negativa. Que aí vai me dar um trabalho da força elétrica de mais 3,2, né? Aí aqui vai dar 2, deixa eu só ver, 2 vezes 10 a quarta, né? 3,2 vezes 10 menos 19, menos 15, né? Ó, joule. Que deixa a primeira afirmação verdadeira, tá? Ó, verdadeira. Ok? Cuidado. Eu vou destacar de novo aqui, ó. Cuidado com isso aqui, ó. Tá? Isso é importante pra gente, tá? A variação da energia cinética do elétron é a mesma, independente do percorrido. O trabalho da força resultante não é igual à variação de energia cinética? Sim. E a força resultante, né, a força elétrica? E o trabalho da força elétrica não depende da trajetória, depende só, ó, aqui, ó, do potencial inicial e do potencial final. Ó. Trabalho da força elétrica é Q e V inicial menos V final. Então, ele depende da carga que você vai deslocar e da diferença de potencial. Então, quer dizer, se você sai de X e vai até Y, mesma carga, mesmo potencial. Se você vai de X até o potencial Y, mesma carga e o mesmo potencial, porque aqui é uma equipotencial, ela tem o mesmo potencial. Então, ela não depende da trajetória, só depende da diferença de potencial e da carga. Mesma carga e mesma diferença de potencial, então mesmo trabalho, tá? Então, essa aqui também é verdadeira. Lembre disso. Até lá na mecânica, se você pega um corpo de massa M e leva de A para B, independente da trajetória que você faz, vai de A para B, o trabalho da força-peso é igual. Tá? Aí, na terceira, o trabalho realizado pela força elétrica sobre a elétrica é maior. Não, o trabalho é igual. Então, essa terceira é falsa, deixando verdadeira somente a 1 e a 2. Tá? Ok? Então, alternativa correta, alternativa D. Pessoal, então, ó, tome cuidado. Essa questão eu vou deixar para resolver com vocês, tá? Porque ela é bem complexa, ela cobra tudo que a gente falou, turma, essa aqui, ó. Então, essa aqui eu quero fazer junto com vocês, tá? A gente vai fazendo, vai discutindo, capaz de ser até nessa nossa aula ao vivo agora, de amanhã, tá? Ok? Então, pessoal, era até aí que a gente ia trabalhar hoje. Um abraço, até amanhã. Fique com Deus.